café da manhã uma conversa muito importante. Quando as mamas podem trazer problemas para a saúde, além de problemas para a autoestima. Mamas gigantes podem trazer problemas na coluna, dificuldade para dormir, entre outras questões. E é por isso que eu recebo o nosso convidado hoje aqui para conversar sobre isso. É o doutor Ismael Maurício, que está aqui comigo, ele é cirurgião plástico e a gente vai conversar exatamente sobre esse assunto. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nayane. Um prazer estar aqui, ser convidado e poder falar desse tema tão importante, que é a situação de mamas grandes, pesadas, que tanto impacta na vida das pessoas, das mulheres. E é importante a gente entender que muitas mulheres têm essa condição, têm mamas gigantes e elas acabam muitas vezes não buscando um tratamento, não buscando a ajuda, porque elas acham que é uma bobagem. Mas não é. Esse tipo de questão pode trazer problemas para a saúde quando uma mama que tem um tamanho maior precisa ser observada se não está trazendo outras questões para a saúde feminina. Vamos lá. De um modo geral, a partir do momento que a mulher percebe que aquilo está exagerado, passou do ponto, ela pode simplesmente ter dificuldade em encontrar roupa ou peso, dor nas costas, dificuldade em encontrar o sutiã que sirva, às vezes assadura. Isso é o mais comum. E quando a mulher se apercebe com essa dificuldade, com esse problema, está aí indicado a cirurgia para reduzir a mama. Acontece casos de moças muito jovens que logo nos primeiros anos da adolescência de a mama crescer muito e que para ela ainda não é um problema, mas para a mãe, para a família que acompanha, para as amigas, já percebe que ali é uma situação que vai precisar de uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida dela. E nós temos também algumas famosas que já passaram por essa cirurgia. Suiane, lembra da personagem principal que fazia a Milly nas Chiquititas? Fernanda Souza. Ela fez essa cirurgia ainda muito jovem e é uma cirurgia muito importante. Problemas na coluna podem acontecer por conta do tamanho da mama? Podem. Situações extremas de peso muito grande pode ter repercussão na coluna, sim. Nem sempre está correlacionado, mas os casos maiores podem dar dor na coluna, sim. Doutor, eu acompanho pessoalmente as suas redes sociais e eu observo que o senhor é cirurgião plástico e tem tratado muitas mulheres com essa condição. Qual é o grande desafio na hora de reconstruir essas mamas? Bem, do ponto de vista técnico, por assim dizer, o desafio é atingir o objetivo de reduzir as mamas e ao mesmo tempo deixá-las bonitas e com uma boa simetria, onde um lado fique parecido com o outro. O acesso delas também a essa cirurgia é um desafio, porque sempre existiu atividade privada, mas para muitas mulheres que não têm como chegar nesse mercado privado, de elas terem acesso também aos serviços públicos que possam fazer cirurgias para resolver esse problema delas. Hoje no SUS já existe essa possibilidade de se fazer a cirurgia de redução de mamas gigantes através do Sistema Único de Saúde? Existe principalmente nos hospitais universitários. Lá, por ter programa de formação, de treinamento, sempre há esse espaço para fazer esses tratamentos via SUS. Agora, uma dúvida é importante. Muitas mulheres reduzem essa mama, mas depois talvez não consiga ter exatamente o formato que se espera. Mesmo depois de reduzir a mama, pode-se colocar prótese de silicone ou você vai reduzir essa mama e usar só o tecido que já existe no lugar? Quase sempre as pacientes que têm mama muito grandes, a primeira intenção delas é de fato diminuir o peso. Então, para se falar em silicone, a própria paciente já não está muito aceitando essa indicação. Quase sempre o que se faz é reduzir e montar a mama com o próprio tecido que ela já tem em grande quantidade. Mas não impede que alguns anos passados, que ela queira colocar a mama para ter mais firmeza na mama, que ela consiga isso. Como é a recuperação de uma cirurgia como essa? Quais são os cuidados fundamentais e quanto tempo de repouso com esses cuidados para que tudo flua muito bem? A recuperação de uma cirurgia de mama costuma ser muito tranquila, porque nem de longe é uma cirurgia que costuma ter muita dor. A pessoa tem curativos por alguns dias, os primeiros dias, ela vai precisar usar o sutiã para ajudar a dar sustentação, dar conforto. A depender do trabalho que ela exerça, da atividade, ela pode voltar em torno de 3, 4 semanas,
dando tudo bem, tudo cicatrizando bem, que ela consiga voltar. Outras que têm uma atividade que exijam dela um retorno mais precoce, que ela não tenha tanto esforço com os braços, ela consegue voltar com umas 2 semanas tranquilamente. E, doutor, eu queria que você falasse agora pra gente um depoimento pessoal seu. Você tem operado muitas mulheres em toda a região do Piauí e do Maranhão. E essas mamas, elas pesam bastante. Você poderia falar pra gente sobre isso, a questão do peso? Você já teve casos que impressionaram você como profissional? Lembro. Existem casos que realmente chocam de ver, e para mim, que já tenho uma percepção mais aguçada sobre a necessidade daquela paciente, eu já me coloco naquela condição de tentar ajudar, de querer ajudar. Nem sempre a gente consegue, mas é uma coisa que é possível. Eu lembro bem de uma senhora, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro fazendo minha formação, em que a gente removeu 4 quilos de tecido das mamas. 4 quilos? Era alguém que já tinha uma posição da coluna mais voltada para as costas, para tentar se equilibrar, que teve que reaprender a se posicionar depois que retirou aquele peso, aliviou o peso. Muito peso. Imagine a qualidade de vida que foi entregue para essa senhora. Exato. Com uma cirurgia como essa. 4 quilos é realmente um peso muito grande. É algo muito significativo. E eu queria falar sobre isso, os impactos positivos dessa cirurgia. Posteriormente, após fazer essa cirurgia, o que as pacientes relatam? Alegria, leveza, bem-estar, satisfação, autoestima. Isso é o comum, é o que se vê, o que se percebe. É uma pessoa que depois na consulta já volta mais feliz, mais produzida, mais arrumada. Algumas trazem até presente para o cirurgião diante de tanta felicidade. Olha só que maravilha, a autoestima feminina é um ponto muito importante. Estar bem com o próprio corpo é fundamental para que você tenha saúde emocional. Isso é fundamental. Doutor, e aí dentro dessa perspectiva ainda da cicatriz, como fica a cicatriz? Porque ali você vai diminuir essa mama, mas você vai ter marcas que vão acompanhar a vida toda. Como que funciona essa parte? Pessoas que têm mamas grandes, elas têm que entender que vai acontecer uma troca. A gente vai ter que diminuir a mama, tirar o excesso de tecido mamário, de pele, e para que se dê um bom contorno, um bom acabamento, quase sempre ela vai ter cicatrizes que são grandes. O que a gente faz para melhorar esse contexto é posicionar, deixar a cicatriz numa posição em que ela consiga depois esconder com um biquíni, para que ela não se sinta constrangida. Se a cicatriz vai ser maior ou menor, vai depender da quantidade de pele que vai precisar ser removida. E com o passar dos meses, a tendência é de que essa cicatriz vai melhorando e muito o seu aspecto, a sua aparência, a um ponto de depois nem ela perceber exatamente, deixa de ser um problema. E o benefício está ali presente, que é a redução da mama, o embelezamento da mama. Olha que maravilha. E agora, aquela mulher que ainda não teve filho, que ainda não amamentou, ela pode fazer essa redução sem comprometer essa etapa da vida feminina? Ela pode amamentar depois de reduzir essa mama? A produção de leite segue normal ou há alguma mudança no funcionamento? O mais comum é que mulheres façam essa cirurgia depois de terem tido seus filhos. Mas existe aquela situação de jovens, ainda muito jovens, que não têm uma perspectiva próxima de casamento, de filhos, e que vão precisar passar por essa cirurgia. Existe a possibilidade de ter algum grau de dificuldade na amamentação, mas já tive pacientes minhas que fizeram a cirurgia, depois engravidaram e conseguiram amamentar sem problemas. Então não há como predizer, dar certeza de que aquela pessoa que fez a cirurgia, de fato, ela vai conseguir amamentar. Olha, a Suiane está aqui ansiosa também para participar da nossa conversa. Suiane, é uma situação que deve ser considerada. As mulheres às vezes ficam ali com aquele medo, mas uma avaliação com o especialista é fundamental e você pode mudar a sua autoestima e, é claro, a qualidade de vida. Imagine dormir com uma mama que pesa 4 quilos. Como que é a noite de sono de uma mulher dessa? Difícil, né, Nay? Eu achei muito legal o relato que o doutor acabou de trazer, porque é um relato real, né? Algo real que o doutor trouxe. Eu sou o exemplo que ele deu agora há pouco. Eu fiz a cirurgia muito nova ainda, com 19, 20 anos. Realmente eu tinha um peso muito grande nos meus seios. Fiz sem pensar em negócio de ter filho, nem nada. Mas na época eu lembro que eu fui meio que lubridiada, assim. Lógico, com 20 anos nem pensava em ter filho. Mas o que se dizia nesse tempo, a gente está falando aí de quase 20 anos atrás. Calma, não entrega a idade, Suiane. Quase 20 anos atrás. Então, assim, o que existia, o que falava lá atrás, é que não vai atrapalhar
quando você tiver filho, vai ser tudo normal. Comigo isso não aconteceu. Comigo eu tive muita dificuldade para amamentar, foi a fase mais difícil da minha gravidez, inclusive, por conta... Depois eu entendi que foi por conta das mudanças de ducto, porque a mama foi reconstruída e tudo, né? E realmente essa dificuldade acabou existindo. Mas assim, lá atrás, não me falaram sobre isso, sabe? O que eu entendi é que poderia ser normal, que estava tudo bem, tudo certo. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, muito bom você trazer realmente esse relato real. Porque eu precisei fazer a cirurgia bem cedo, por questão de saúde mesmo. Eu tinha muita dor na coluna por conta da mama. Eu tive um emagrecimento muito rápido. Eu tenho uma estrutura fininha, assim, né? Então, eu tinha muito peso na coluna, de fato. E a cirurgia mudou a minha vida completamente. Que bom ouvir esse depoimento. E eu não me arrependo, viu? Embora eu tenha tido problemas na amamentação, mas eu não me arrependo de forma alguma de ter feito a cirurgia. É por isso benefícios. Que é muito importante essa conexão da mulher com o profissional, não é isso, doutor? Para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Já aproveitando do que a Suiane falou, quais são os principais mitos que estão em volta dessa cirurgia? Normalmente a pessoa que vai para essa cirurgia, ela está com aquele problema de fato, mas vamos lá. Há quem pense que a mama pode não voltar a crescer, e ela pode voltar a crescer. A mama pode voltar a crescer? A mama é constituída em grande parte por tecido mamário e tecido gorduroso. A mulher que ganha peso, a mama também pode voltar a crescer, porque é uma área que tem muito tecido gorduroso. Então, há quem pense que aquela mama que no primeiro momento está firme, numa posição mais alta, de que ela vai ficar ali para todo sempre, então não fica. Ela não vai voltar a ficar tão grande, caída quanto era antes. Mas essa mama que a gente opera, que não coloca o silicone, ela cede um pouco e se torna até mais natural, mas próximo do que é o corpo da mulher na sua essência. Então não adianta, porque a gravidade é imparcial. Essas danadinhas talvez tenha ali uma mudança ao longo dos anos de como vão se comportar. Pode ser que realmente haja ali um pouco mais de caimento, descenso, mesmo exatamente. Depois da cirurgia. Não vai voltar a ser o que era, mas um pouco mais natural ela vai ficar. Olha só. E hoje, qual o conselho, doutor, que o senhor daria para as mulheres que estão nos assistindo, que têm essa condição e que muitas vezes está lá do outro lado, preocupada, com medo, acha que a cirurgia é arriscada, é perigosa? É uma cirurgia arriscada? Eu não posso dizer que não há riscos, porque sempre há. Até ali na manicure pode representar um risco. Mas para você que deseja fazer uma cirurgia dessas, você vai passar por uma avaliação médica durante a consulta, e você vai escolher o seu cirurgião plástico. Durante a consulta ele vai te orientar, vai ver se você tem algum sinal de risco, você vai passar por exames de sangue para ver como é que está o teu corpo, exames do coração. Você vai tentar fazer num hospital ou em clínica que tem uma boa estrutura para atender a necessidade do momento. Então não é nada tão arriscado. Hoje a chance de você ter um acidente de trânsito que tem uma repercussão chega a ser maior do que você ter um problema de uma cirurgia dessas que você faz com toda a segurança. Então, o mais importante é identificar um bom profissional, ter essa boa conversa com o profissional, abrir aí o seu coração e, é claro, fazer sua cirurgia sem maiores preocupações, tudo dentro de um protocolo seguro, não é isso, doutor? Certamente, a segurança vem antes de qualquer coisa. A mulher que vai para a cirurgia, ela tem que voltar muito melhor do que ela entrou. Para isso, a segurança ela não é contestada, não é discutida, ela vem antes, para que ela volte para casa melhor, para sua família, para seus filhos, para seu esposo, quem tenha. E o senhor já deve ter visto muitos sorrisos estampados depois dessas cirurgias, não é? Muitos. Exatamente. Isso é uma coisa que é gratificante como profissional, ver a melhora, ver a satisfação, o quanto que aquela mulher melhorou em qualidade de vida, em autoestima, isso é muito bom para o profissional também. Essa conversa está muito agradável, esse assunto de hoje é um assunto importantíssimo para você que está nos assistindo e eu já quero aproveitar para convidar você para seguir o nosso convidado nas redes sociais. Doutor, qual é o seu Instagram? É o Dr. Ismael Mauriz, que é o pessoal, e tem também o do consultório, que é o @edone, com H, cirurgia plástica. Então, você já aproveita e já vai seguindo aí o doutor, de repente fazer até a sua avaliação. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Quero que o senhor volte aqui mais vezes para a gente falar de mais assuntos importantes aí para a saúde da mulherada.
Muito obrigado. Sempre que precisar de mim, estou à disposição. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.